Pode, pode. Miguel, eu disponibilizei lá na plataforma o nosso trabalho, expliquei aqui em sala, pesquisa sobre terremotos e vulcões. Ah, é. É esse o trabalho que você tem que Tá entregar bom. até a quarta-feira que vem, tá bom? Tá. Pessoal da sala também. Só vou aceitar esse trabalho até quarta-feira que vem. Então, quem ainda não fez, por favor, providenciar aí a sua pesquisa. Não esqueçam de fazer aí com bastante cuidado, com bastante zelo, porque essa nota vai substituir o nosso teste, tá bom? Antes de a gente começar a nossa aula, vamos fazer aquela nossa oração que a tia Deise ela sempre faz, né? Na fila, mas como ainda não podemos formar, né? Fazer a fila lá embaixo, fazer a nossa oração, vamos fazer agora aqui, tá bom? Pessoal da sala, Luane? Oi, vamos fazer então? Cadê o restante da sala? Não tô conseguindo enxergar ninguém, só tem a Luane aqui. Tinha um lá atrás, mas não está mais. Ah, agora sim! Vamos então fazer a nossa oração? Entregar a Deus então o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer ao Senhor e ofertar esse dia para que ele seja bem produtivo, para que ele seja bem maravilhoso para nós. Que o Senhor nos proteja de todos os males, nos livre, né, das doenças, proteja as nossas famílias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galerinha, então olha só, na semana passada a tia Beth ficou aí com vocês, né? E ela passou uma atividade que eu deixei na escola. Essa atividade, Bom para dia, tia. adiantarmos. Bom dia, Maria, tudo bem? Sim. Essa atividade, para adiantarmos, eu já deixei o gabarito na plataforma e também passei para a tia Beth para que ela colocasse no WhatsApp, no grupo que vocês têm. E ela fez isso na segunda-feira, tá? Então, aquela atividade, foram duas atividades até, sobre os rios, né, as águas oceânicas e as águas continentais. Então, as duas atividades já estão com o gabarito disponível para que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo. Afinal de contas, nossas avaliações já se aproximam. Então, eu preciso continuar com a nossa matéria. Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho, vou só relembrar com vocês, para que vocês vejam aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, só para a gente relembrar. Na nossa última aula, nós falamos sobre as águas oceânicas, sobre os oceanos, vimos a importância dos oceanos para a manutenção da vida no planeta. Por que os oceanos eles são bem importantes? Falamos um pouquinho sobre cada oceano. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, o Índico, o Glacial Ártico e o Antártico. Falamos também a respeito do relevo oceânico. Assim como temos relevo emerso, né, na superfície, nós vamos ter a mesma formação de relevo submerso, abaixo, no fundo do leito oceânico, tá? E aí a gente tem aqui algumas nomenclaturas, olha só. No livro de vocês, galera que está na sala, página 349, o pessoal que já está em casa, já havia pedido para abrir o livro, até na página posterior. Mas se vocês olharem na página 349, a gente tem o mesmo modelo que eu estou representando aí para vocês, tá? A gente tem o que nós chamamos de plataforma continental. A plataforma continental nada mais é do que a área situada, olha só, entre o continente, né, na margem dos oceanos. Ela vai entrando, então, aqui nas inclinações suaves em direção aos oceanos. É aquela região de linha de costa, da faixa de areia da praia, tá? Então, seria a plataforma continental. Após a plataforma continental, nós vamos encontrar o talude continental. Esse talude, olha só, ele fica entre a plataforma continental e o sopé,
que vai indicar as mais baixas profundidades aqui no oceano, tá bom? Nessa região aqui do talude continental, as profundidades podem chegar até 3.000 metros de profundidade. Temos também o que nós chamamos de bacia oceânica, que vai compreender, olha só, uma região entre o talude e as ilhas oceânicas. As ilhas oceânicas são aquelas que ficam parte delas imersas aqui no oceano, formando as nossas ilhas. Essas ilhas compreendem também o que nós chamamos de dorsais atlânticas, oceânicas, ou dorsais, ou cordilheiras oceânicas, bem dizer, né? Temos também cordilheiras no leito, no fundo dos oceanos também. Os lugares de maiores profundidades no oceano são as fossas oceânicas, as fossas, a região abissal. Nessa região aqui, a gente tem mais de 5.000 metros de profundidade. O lugar mais, assim, ao fundo que nós temos fica no Oceano Pacífico, com a Fossa das Marianas, um local que fica a 11.000 metros de profundidade no leito do nosso Oceano Pacífico, tá bom? Isso aí foi só para a gente relembrar. Agora, nós vamos abrir o nosso livro lá na página 352. Até o pessoal que está aí na sala também, que nós vamos fazer juntos essa atividade agora da página 352. Pessoal, já abriu? Pessoal da sala, posso começar então? Faz o sinalzinho aí para mim, Luane. Pode ou não pode? Então, na página 352, nós temos aqui no número 1, explique o que são as correntes marítimas e por que elas podem influenciar o clima das regiões por onde elas passam. Olha, as correntes marítimas, galera, elas são como se fossem verdadeiros rios dentro dos oceanos. Por quê? Porque elas vão ter direções próprias, independente das marés, independente das ondas. Elas vão seguir o seu próprio curso e não vão ser influenciadas pelo balançar da água do mar, tá? E elas podem ser quentes ou frias. Então, dependendo da corrente marítima que vai chegar próxima à costa, logicamente ela vai influenciar no clima daquele lugar. Se for uma corrente marítima fria, ela vai promover temperatura, vai contribuir para temperaturas um pouquinho mais baixas. Se for uma corrente marítima quente, automaticamente ela pode contribuir na ocorrência de climas um pouquinho mais quentes. Vamos colocar então a resposta aí no número 1? Vamos lá. As correntes marítimas são formadas por massas de água Massas de água? Isso. Massas de água. Com características próprias. Com características próprias. Ponto na mesma linha.
Elas podem ser quentes ou frias. Quentes ou frias. Vírgula. Influenciando assim os climas. Influenciando assim os climas. Tia, que página você tá? Página 352, Miguel. Eu vou repetir a resposta toda do número 1, tá bom? As correntes marítimas são formadas por massas de água com características próprias. Ponto. Elas podem ser quentes ou frias, vírgula, influenciando assim os climas. Agora, ponto final. Nesse número 2, vocês deverão olhar o desenho da página 349 e vocês vão ver aqui, olha, os nomes e seus respectivos significados. E aí, oi, Tia Beth. Bom dia. Bom dia. Será que você pode repetir a resposta número 1? Claro. Teve aluno que chegou agora, e aluno estava sem lápis, agora que você organizou. Faz esse favor. Faço sim, João Pedro até pediu para eu repetir aqui também. Então vamos lá, deixa eu repetir o número 1. Enquanto eu estou repetindo o número 1, vocês que já terminaram vão olhar a página 349 e vão fazer aqui o número 2, porque vocês vão ligar as colunas corretamente, ok? Então deixa eu repetir aqui o número 1 para os colegas. Correntes marítimas são formadas por massas de água. As correntes marítimas são formadas por massas de água com característica. Oi, Gustavo, você que acabou de chegar na nossa aula. Estamos fazendo juntos a página 352 do livro. As correntes marítimas são formadas por massas de água com características próprias. Com características próprias. Bom dia, tia. Já coloquei na página. Tá bom. Próprias. Ponto final na mesma linha. Elas podem ser quentes ou frias. Elas podem ser quentes ou frias, vírgula, influenciando assim os climas. Coloquei a resposta no chat, tá? Ih, a Maria Helena colocou juntinho comigo. Ponto final.
Agora, lá no número 2, vocês já começaram a fazer, então nós vamos pegar aqui e colocar, relacionar as colunas. A primeira delas, região abissal. Qual vai ser, então, o seu significado? Vamos ligar com qual significado aí, gente? Regiões mais profundas do relevo oceânico? Não. Esse daí é o significado de fossas submarinas. As fossas são os lugares mais profundos. É o segundo aí. Região abissal. Seria o quê? Hum? Seria, galerinha, a área mais extensa. Seria não, é a área mais extensa dos oceanos. Já pode repetir tudo, por favor? Sem ser da número 1, a do 2. Região abissal, vocês vão ligar à área mais extensa dos oceanos. Você vai ligar a região abissal, a bolinha amarela. Viu? Conseguiram? Fossas submarinas, já falei a resposta. Vocês vão ligar a primeira frase, é aquela com a linhazinha azul claro, é a bolinha verde com a lista. Regiões mais profundas do relevo oceânico. Isso aí. Ligaram direitinho? Eu liguei a uma vez. Professora, Oi. eu já ando no banheiro, é qual? Ó, a primeira região abissal, você vai ligar com a bolinha amarela, que é a área mais extensa dos oceanos. Fossas submarinas, você vai ligar às regiões mais profundas do relevo oceânico. A bolinha verde com um tracinho azul claro. Agora o talude continental. Vamos ligar aonde? A uma declividade. Oi? E o sopê. É o quê? Eu não ouvi, Theo. O talude, vocês vão ligar a bolinha amarela com linhas azuis. Tem declividade bastante acentuada. A cordilheira oceânica. O próprio nome está falando, cordilheira. Cordilheira é um conjunto de quê? De planícies, montanhas. Planícies. Não, Gabriel. Cordilheira se refere a um conjunto de montanhas, tá? Cordilheira dos Andes. Aquela montanha que nós vamos encontrar aqui na América do Sul. Cordilheira do continental qual, então? Cordilheiras. Então, aqui, Concentra grandes cadeias montanhosas. isso aí, em rosa. Plataforma continental. Vamos ligar a plataforma continental. Situa-se à margem dos continentes. Isso aí, em verde. Você vai ligar no pontinho lá verde, na bolinha verde. Ilhas oceânicas. Vocês vão ligar aonde? As porções que se tornam imersas, que chegam à superfície, né? Que a gente consegue ver dos oceanos. Então, vocês vão ligar na bolinha amarela com linhas roxas. Tá bom? E por último, o sopé continental, sobrou o quê?
Qual é a denominação para o sopé continental? Concentra grande quantidade de depósitos sedimentares. É a última. Todo mundo conseguiu marcar direitinho e ligar? Tem alguém perdido aí? Quer me ajuda? Não. Tia, agora repete tudo para ver se tá certo. Oi? Repete tudo agora para ver se tá certo. Região abissal com a bolinha amarela. Fossas submarinas com a bolinha verde e listra azul claro. Talude continental com a bolinha amarela e azul escuro. Cordilheira oceânica com a bolinha roxa. Plataforma continental com a bolinha verde. Ilhas oceânicas com a bolinha amarela e roxa. E o sopé com a bolinha amarela e rosa. Não, João. Ok? Tia, Oi. pode falar de novo as respostas da número 1 e da número 2? Número 1. João. João. Pode falar de novo as respostas da número 1 e da número 2? Tá, vamos começar. Olha só, a tia já estava fazendo aqui o número 2. Então a tia vai repetir esse número 2, que é para você ligar no seu livro, ok? Tá bom, João? Preste atenção aqui na tia. Olha só. Você agora já abriu o livro na página 352? Agora, então, você vai no número 2. Eu vou fazer novamente o número 2, que é ligar uma coluna com a outra. Tá? Nicole, eu acho que é só com você, porque o pessoal tá me vendo normal, tá me ouvindo normal. Ó, João, no número 2 primeiro, que é para ligar. Você vai ligar a região abissal, que é o primeiro, na outra coluna, com a bolinha amarela. Liga aí. Isso. A segunda, fossas submarinas, você vai ligar com a bolinha verde e listra azul claro. Ligou? O talude continental, você vai ligar do outro lado com a bolinha amarela e as linhas azuis escuras. Depois, a cordilheira oceânica com a bolinha rosa. Plataforma continental com a bolinha verde. Depois, as ilhas oceânicas com a bolinha amarela com as listras roxas. E, por último, o sopé continental com a bolinha amarela e linhas rosas. Fechou? Agora você quer o quê? A resposta do número 1 também? Então, vamos lá. Agora eu vou ditar para você o número 1. As correntes marítimas são formadas por massas de água. As correntes marítimas são formadas por massas de água com características próprias. Parou. Tia, desliga o cabelo para atrapalhar. Dá licença que o João está tentando fazer o exercício, a parte que ele perdeu. Ponto. Elas podem ser quentes ou frias. Elas podem ser quentes ou frias.
vírgula, influenciando assim os climas. Influenciando assim os climas. Pronto, foi. Amados, dúvidas? Dúvidas? Não? Nós vamos agora continuar no nosso livro. Vocês vão abrir aí na página 356, porque eu vou compartilhar minha tela com vocês. Nós vamos começar a falar agora de um assunto que todo mundo tem interesse. Professora, todo mundo tem interesse? Todo mundo procura saber? É, todo mundo procura saber. Nós vamos falar hoje... Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o clima, sobre a vegetação, sobre as paisagens. Mas por que as pessoas têm tanta curiosidade no clima? Gente, desde que o ser humano ele se encontra aqui, né, no nosso planeta, o ser humano ele procura entender, procura saber o clima, o tempo da região, né? Por quê? Para as suas atividades econômicas, né? Nas mais diversas áreas. Por exemplo, vocês mesmos, quando vocês querem ir à praia, né? Vocês planejam ir à praia no final de semana. O que vocês fazem para saber como que vai estar o tempo lá no dia que você quer ir à praia? Vocês vão consultar. Vem notícia. Hã? Eu vejo se tá sol. Às vezes vê como é que tá o tempo, se tá chuvoso, as notícias passam o clima. Aí vocês assistem a previsão do tempo, né? O tempo, o ser humano, ele é tão importante para o ser humano que ele merece destaque até nos telejornais. Todos os dias, em todos os telejornais, nós temos um bloco do jornal que é dedicado à previsão do tempo, porque a gente precisa saber, né? Se vai estar chovendo, se vai estar calor, se aí se a gente vai poder ir à praia ou não. Então, o tempo, né, a previsão do tempo, saber como está o tempo, é muito importante para nós. Mas tempo e clima não são sinônimos, apesar de parecerem sinônimos. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar hoje... Cinza. Oi? Você tá cinza. Hã? Sua câmera tá cinza. Minha câmera tá o Porque quê? tá aparecendo você, só que na cor cinza. Ah, é? Hein? Que coisa estranha, não botei isso não, nem sei, tá, Plano gente? de fundo, plano de fundo Tá embaixo. Tá. Tá desfocado. embaçado. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre o que é tempo, sobre o que é clima, como que o tempo ele é formado, quais são os elementos que formam esse clima, quais são os fatores que vão influenciar nos tipos climáticos que nós temos pelo mundo afora. Então, nós estamos falando aqui de fenômenos que acontecem na nossa atmosfera, que é a camada gasosa. Vocês já viram, então, né? A atmosfera, ela se divide nestas camadas aqui. Nós estamos falando dos fenômenos que acontecem aqui, ó, na camada próxima, rente à superfície terrestre, que é a troposfera. É aqui que nós vamos ter a existência aqui da maior quantidade de oxigênio, que vai permitir a vida na Terra. Nessa representação aqui desse slide, a gente tem mais ou menos um pouquinho do que acontece nessas camadas da atmosfera. Só para vocês conhecerem, não precisa ficar assim gravando não, tá? Como eu falei para vocês, a troposfera é a camada próxima à superfície terrestre, é onde nós vamos ter a maior concentração do oxigênio tão vital para a nossa sobrevivência. Acima da troposfera, a gente tem a estratosfera. Essa camada aqui, gente, ela é importante porque nela nós vamos encontrar o ozônio.
O ozônio é aquele material que vai proteger, ele vai servir como se fosse um filtro. Por quê? Porque ele vai proteger o nosso planeta dos raios nocivos do Sol, dos raios ultravioleta. Então, nós temos uma camada natural que funciona como esse filtro, que impede que esses raios nocivos penetrem diretamente aqui na nossa superfície terrestre. E aí nos protege contra doenças como câncer de pele, por exemplo, porque a exposição direta aos raios nocivos do Sol, galera, fazem mal à nossa saúde. Então, essa camada ela é super importante para o nosso planeta. O problema é que nós, seres humanos, através da poluição do ar, do lançamento do dióxido de carbono, através das chaminés das fábricas, dos carros que poluem, né? Acabam levando essa poluição para as camadas mais elevadas da atmosfera e aí ocorre a quebra desse ozônio, provocando o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio. E aí a região onde se tem esse buraco, não há mais esse filtro. Os raios solares, eles incidem de maneira mais direta. Essa camada, com o passar dos anos, ela se recompõe. Mas ela só vai se recompor se nós pararmos de poluir excessivamente, como temos feito. Se nada mudar, esse buraco tende a aumentar, ao invés de se regenerar, né? A gente tem aqui a mesosfera, termosfera, que é onde circulam as ondas dos rádios que nós ouvimos, né? E acima dessa termosfera, nós vamos ter a exosfera, que fica lá no espaço, tá? Mas vamos falar hoje dos fenômenos que ocorrem aqui, nessa primeira camada, troposfera. Bom, deixa eu só passar aqui para vocês. Vou voltar tudo isso aqui, tá? Tempo e clima são coisas distintas, apesar de parecerem iguais. Por quê? Porque o tempo, ele é dinâmico. Ele pode ser alterado por qualquer elemento climático. Já o clima, não. Então, o tempo são as condições que a atmosfera ela vai apresentar em um dado momento. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Hoje, o tempo está nublado, mas não quer dizer que amanhã vai estar nublado. Pode ser ensolarado ou pode ser chuvoso. O tempo, ele muda de uma hora para outra. Por isso que, às vezes, lá na previsão do tempo, quando a gente assiste lá no telejornal, os meteorologistas, né, são aqueles responsáveis por emitirem esses boletins meteorológicos, tal, eles que analisam os elementos que formam o tempo para montarem a previsão do tempo. Por isso que, às vezes, a gente acha que eles erraram, mas, na verdade, eles não erraram. Quando eles fizeram a previsão do tempo, as condições meteorológicas eram aquelas. Só que esses elementos climáticos, eles não permanecem os mesmos. Eles podem mudar de uma hora para outra. E se um deles alterar, certamente a previsão do tempo vai também se alterar. Então, tempo, ele é dinâmico. Se refere às condições da atmosfera em um momento. O clima, não. Para determinarmos o clima de uma região, os climatologistas, que são as pessoas responsáveis pelo estudo, né, do clima, eles fazem uma análise da região durante um período mínimo de 5 anos. Eles analisam o tempo daquele lugar durante 5, às vezes até 30 anos para se determinar o clima dessa região. Então, se o tempo ele é dinâmico, ele muda de uma hora para outra, o clima ele não vai variar de uma hora para outra, não. A gente pode também definir o clima como a sucessão de estados de tempo, ou seja, a repetição do mesmo estado de tempo durante muito tempo. Aí o exemplo que eu coloquei, o Rio de Janeiro tem um clima tropical litorâneo. É uma coisa que é estática. Dúvidas em relação ao conceito de tempo e de clima, turma? Dúvidas? Sim ou não?
Olha, eu vou continuar, ninguém falou nada, eu acredito que não tenha. Ó, para compormos o tempo, para compormos aí o clima, nós precisamos levar em consideração alguns elementos climáticos e alguns fatores climáticos. Elementos climáticos são todos aqueles elementos que vão compor as condições do tempo. Esses elementos, eles são dinâmicos, eles podem mudar de uma hora para outra, tá? Que elementos são esses? Temperatura, umidade do ar, precipitação, que no caso é a chuva, é uma forma de precipitação, os ventos e a pressão atmosférica. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre cada um desses elementos para a gente entender como eles interferem na dinâmica do nosso tempo. Então, os elementos climáticos, eles são dinâmicos, podem se alterar. Mas os fatores climáticos, que são aqueles que vão influenciar e que vão alterar os elementos também atmosféricos, esses aí não. Esses, eles não são dinâmicos, eles não mudam, eles são estáticos, são sempre os mesmos. Que fatores são esses? Latitude, a altitude, os efeitos de continentalidade e maritimidade, a atuação das massas de ar e as correntes marítimas também, ok? Então, primeiro nós vamos falar sobre os elementos que compõem as condições do tempo. Tempo, aquela condição da atmosfera que pode se alterar por qualquer motivo, né? Então, primeiro lá, vamos ver o primeiro, que é a temperatura. Gente, temperatura atmosférica nada mais é do que a quantidade de calor que o ar ele vai apresentar. A nossa maior fonte de energia é o Sol. É o Sol que ilumina o nosso planeta e é o Sol que promove esse aquecimento. O aquecimento da nossa superfície terrestre, galera, não é de maneira direta, é de maneira indireta. O que é isso, maneira indireta? Os raios solares incidem sobre a superfície terrestre. Uma pequena parte desses raios solares, desse calor, é absorvido, mas a maior parte desse calor, ele volta para a atmosfera. E só depois, assim, vai acontecer esse aquecimento da nossa superfície terrestre. Temos que lembrar também que o nosso planeta, ele é dividido em zonas climáticas. Isso aí nós já estudamos, nós já vimos isso, né? Existem áreas do nosso planeta que recebem sempre uma maior incidência de luz solar. Outras que vão receber uma menor incidência de luz solar. Então, aqui nesse desenho, a gente tem a representação das zonas térmicas. A faixa do globo terrestre, que recebe sempre uma maior incidência de luz solar, é a faixa tropical. São todos os lugares, os países que ficam situados próxima à linha do Equador. Olha aqui, o Brasil, ele fica aqui, o continente africano é cortado ao meio pela linha do Equador, que fica entre os trópicos e a linha do Equador. Nessa faixa do globo terrestre aqui, nós vamos sempre ter uma maior incidência de luz solar. Ou seja, a temperatura sempre vai ser maior também. Acima dessa faixa de amarelo, nós vamos encontrar as zonas temperadas. Nessas regiões aqui, a incidência de luz solar ela é um pouco menor em relação a essa faixa do globo terrestre. Menor ainda vai ser, olha só, as áreas dos polos, onde nós vamos encontrar as zonas polares ou zonas frias, tá certo? Então, dependendo da localização de onde você esteja, você pode receber uma maior incidência de luz solar, o que vai impactar na temperatura, né? Ela vai ser maior. E se você estiver mais distante, né, da linha do Equador, aqui mais distante dessa faixa do globo terrestre, a temperatura ela vai diminuindo mesmo, tá? A temperatura é o principal elemento climático, tá bom? Nós temos o que nós chamamos, galera, de amplitude térmica. A amplitude térmica, na verdade, ela é a diferença entre a maior temperatura registrada e a menor temperatura registrada. Nos lugares aqui próximos da linha do Equador, essa amplitude térmica, ela tende a ser um pouco menor se comparada às outras regiões.
se comparadas aqui às zonas temperadas e às zonas polares. Por quê? Porque aqui sempre vai ser mais calor. Então, as diferenças entre as maiores e menores temperaturas não serão tão grandes assim, tá? Exceto em algumas regiões, por exemplo, como nos desertos. Os desertos são regiões atípicas, né? No deserto, durante o dia, faz muito, muito, muito calor, a temperatura facilmente chega aos 50 graus, mas durante a noite, a temperatura cai, pode ir a 0 grau, tranquilamente. Então, a amplitude térmica nesses lugares são maiores. Se eu diminuir, né, a temperatura máxima registrada pela mínima, a diferença, o resultado vai ser elevado, porque há uma grande diferença, né, de temperatura. Por que será que nos desertos a amplitude térmica ela é tão alta assim? Bom, existem algumas condições para a ocorrência dos desertos, tá? Os desertos, eles ocorrem em regiões específicas do globo. Estou falando de deserto quente, porque a gente também tem desertos frios que se localizam aqui nas zonas polares, que são as áreas de geleiras. Nos desertos quentes, nós temos algumas condições específicas para a sua ocorrência. E aí, quais são essas características específicas que vão propiciar a ocorrência de desertos pelo mundo todo? Uma delas seria a atuação de uma corrente marítima fria. A atuação de uma corrente marítima fria, próxima a essas regiões, ela promove automaticamente o resfriamento da água desse oceano. E aí nós vamos ter uma menor evaporação dessa água quando aquecida pelo sol, tá certo? E aí a gente não vai ter tantas formações de nuvens. E quando elas se formam, as chuvas caem nos próprios oceanos. A gente tem também a ocorrência de alguns relevos. Os relevos contribuem para a existência de deserto, na medida em que eles formam uma barreira que impede que a massa de ar úmida venha do oceano e chegue até essa região. A gente tem também situações nas regiões próximas aos trópicos, nessas áreas aqui, ó, da faixa do globo, uma grande movimentação de ventos. Todas essas faixas aqui, ó, próximas ao Trópico de Câncer e próxima ao Trópico de Capricórnio, são regiões dispersoras de ventos. E se você tem uma região com muitos ventos, não tem formações de nuvens. Se não tem nuvens, não tem chuvas. Então, nessas áreas aí, são mais comuns a ocorrência dos desertos, por conta da ausência de chuvas mesmo. E lá nos desertos, o índice pluviométrico é muito, 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 muito baixo. A gente não tem formação de nuvens. As nuvens, elas acabam servindo como se fosse uma estufa. Elas impedem que o calor ele se dissipe pela atmosfera. Se lá no deserto, durante o dia, você tem um calor muito grande, mas você não tem nuvem, quando essa fonte de calor vai embora, ou seja, quando anoitece e o sol se põe, esse calor se perde para as camadas mais elevadas da atmosfera, ocorrendo um resfriamento. Então, por isso que lá no deserto, as diferenças de temperatura são muito grandes, porque a gente não tem a ocorrência dessas nuvens. Ok? Dúvidas? Entendido o que é o conceito de amplitude térmica? A gente tem também aqui, olha só, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o segundo elemento do clima. Pressão atmosférica nada mais é do que o peso que o ar exerce sobre a superfície. Então, ela vai depender de algumas condições, de temperatura, da altitude, da latitude. Quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. A gente não consegue ver a pressão atmosférica, mas a gente consegue senti-la. Sabe como? Exemplo, estamos aqui em São Gonçalo, fica próximo ao nível do mar, próximo a zero, não tem altitude, né? Próximo ao nível do mar, né? Então, beleza. A gente consegue sentir a pressão atmosférica, galera? A gente consegue sentir? A pressão? Aqui na superfície terrestre? Nicole?
É a sua internet, então, que tá falhando, meu amor. Porque tá todo mundo aqui ouvindo direitinho. Aí eu não tenho como. Eu não tenho como te ajudar. A sua internet pode estar fraca. Tá, você não conseguiu entender nada sobre tempo e clima. Você não tem microfone, não, Nicole? Nicole, se você não entendeu nada, caso você queira saber alguma coisa de clima, pesquisa no Google. Não, olha só, vamos ajudá-la. Nicole, presta atenção. Você tá sem microfone? Porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver chat nenhum. E aí eu não tenho como ajudar. Aí, se você ficar quietinho, eu não vou ter como ajudar. Eu quero te ajudar para tirar sua dúvida. Todos os outros também estão com dúvida igual a Nicole? Ou vocês estão conseguindo acompanhar comigo? Tô entendendo tudo, tia. Conseguindo acompanhar. Beleza. Então, Nicole, pontua para mim o que você não entendeu. Tempo e clima? Eu não sei. Perguntei aqui se vocês tinham entendido, não falou nada na hora. Então, mas aí não é a minha internet, é a sua, que deve estar fraca, deve estar oscilando. Aí eu não tenho o que fazer. Você faz o seguinte, depois você volta a assistir a aula que está sendo gravada, tá bom? Todo mundo está me ouvindo direitinho. Não é a minha também, senão ninguém estaria escutando, estaria todo mundo reclamando daqui. E não está. Ô, E aí eu não tenho como ajudar. tio, acho que a sua aula acabou. Depois você assiste a aula que está sendo gravada, então. Ok? Aí eu não sei o que que é. Depois tio Gil, então, ele fala aí, porque eu não sei, porque tá todo mundo me ouvindo direitinho. Olha só, nós vamos continuar na segunda aula, então, falando sobre a pressão atmosférica e os elementos do clima. Prestem bastante atenção, porque eu tenho um Kahoot para fazer com vocês no final da aula, tá? E aí, Aleluia. sobre o assunto do que nós estamos falando agora, tá bom? Beleza, eu vou agora saindo daqui, porque a Tatiana já deve estar chegando aí para vocês, e vou lá para 61 e a gente continua. Gravem bem, eu parei aqui na explicação sobre a pressão atmosférica, ok? Tá bom. Ok. Beleza, fiquem com Deus. Beijo, até daqui a pouquinho, tá? Tchau. Tchau. Dia tá indo, clima ensolarado.